Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um programa de análise geopolítica do canal Geópolis. Peço que você curta e compartilhe se estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Glória TV, pelo nome de Charles 2022 e também pelo Rumble, né? Podem me procurar também. Vou deixar os links na descrição do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a situação da Rússia e Ucrânia, como nós estamos vendo aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a situação de uma ameaça de conflito, porque esta ameaça de conflito ela é muito importante para nós. Ora, nós sabemos que Rússia e Ucrânia elas são as duas maiores herdeiras vamos dizer, do patrimônio do patrimônio bélico da União Soviética, né? A União Soviética se dissolveu já faz 30 anos, 3 décadas, e os dois principais parques bélicos da antiga União Soviética são a Rússia e a Ucrânia. E, na verdade, veja só, isso pode ser o esquema talvez mais importante da situação geopolítica do possível conflito desses dois países. Como sabemos, a Ucrânia ela se pretende, né, ser anexada à OTAN, e a OTAN, por sua vez, declarou que todos os países que quiserem fazer parte, né, ou serem aliados são bem-vindos. E como a Rússia ela sabe do perigo que é ter um vizinho poderoso, herdeiro do antigo parque bélico soviético, além disso um polo de mineração formidável, que é a Ucrânia, né, que tem um solo muito rico em mineração, e que a presença dos Estados Unidos ali, o concorrente bélico direto da Rússia, vizinho, colado, se torna uma grande ameaça para a mesma Rússia. Para nós situarmos a ameaça desses dois países, teríamos que remontar aí à época da União Soviética. Como sabemos, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a liderança bélico-política e ideológica mundial, com a vitória dos Estados Unidos, né? E a Rússia atual, como sendo governada vamos dizer assim, pela KGB, ou em boa medida pelos antigos membros aí do antigo Estado Soviético, eles são a continuação, o prolongamento. A Federação Russa é o prolongamento natural, é o prolongamento e a sucessão da mesma União Soviética, com a nova ideologia, ou melhor, com a nova justificação ideológica, né, que nós chamamos de eurasianismo. O eurasianismo seria, no caso, a ideologia que seria a síntese de todas as ideologias, que unifica todos os inimigos do neoliberalismo, do liberalismo e democracia dos Estados Unidos, e oferecida pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos. A Rússia ela quer se propor como sendo aquela alternativa à política americana. Ela tem o seu próprio projeto de poder global, né, da qual ela se torna na nova roupagem da civilização mundial, sobretudo da civilização cristã. A Rússia ela já tem há desde séculos que ela vem tentando ter um domínio cultural e mesmo político sobre o Ocidente, nunca conseguiu até hoje. Isto porque parte do princípio de que ela é a sucessora de certa maneira, da cristandade, do Império Bizantino, e por sua vez do Império Romano. É aquela ideia da terceira Roma. Sendo a terceira Roma, então, isso significa que ela tem aquele papel de aglutinar, de reunir em si todos os povos cristãos. Acontece que essa nova roupagem ideológica da Rússia atual, o eurasianismo, ela fomenta a síntese das ideologias mais contrárias umas às outras. Por exemplo, comunismo, nacionalismo, reunindo o fascismo e as doutrinas orientais, os países orientais com os países do Ocidente, o bolivarianismo da Venezuela, e reunindo o regime cubano
misturando também o antigo modelo soviético. Inclusive o Putin disse numa entrevista que os países da comunidade dos estados independentes atuais, eles já estão perdendo o temor da volta da União Soviética, ou de uma, vamos dizer assim, uma possível ressurreição da União Soviética. Ora, isso é absolutamente grave, né? Por que uma ressurreição da União Soviética? Simples, vamos dizer, a ressurreição desse eurasianismo, desse império eurasiano, como bem explica o Dugin, né? A Guerra dos Continentes. Essa política da Rússia contra os Estados Unidos, ela pode ser muito bem explicada, ou melhor, ela é, vamos dizer assim, figurada naquele que Alexandre Dugin ele colocou na Guerra dos Continentes como sendo a disputa entre o continente, né, o Império Eurasiano continental versus contra a Cartago mercantil dos Estados Unidos, né, contra a ilha, né, aquela coisa assim meio simbólica, aquele simbolismo meio estranho que ele trabalha. Mesmo assim, sintetiza bem, mostra bem assim um pano de fundo que tem a justificativa russa, porque a Rússia então ela pretende ser o coração dessa civilização e ela pretende abarcar nessa sua civilização toda a Eurásia. O que é a Eurásia? Europa, Ásia, Oriente Médio e mesmo a África, né? E para isso precisa unificar todas as ideologias, porque no velho mundo habita as mais diferentes doutrinas, as mais diferentes visões de mundo, os mais distintos povos. Como é que você vai unificar aí? Cristãos, ortodoxos, católicos, protestantes, ateus, liberais, budistas, comunistas, shintoístas, animistas, muçulmanos, xiitas. Então, quer dizer, é uma mistureba muito grande de povos, muito maior do que existe nos Estados Unidos ou na América como um todo. Então, como você vai unificar todos estes povos tão distintos em torno de um objetivo de construir uma sociedade eurasiana futura, com a Rússia, vamos dizer assim, com Moscou ali no coração, criando um inimigo comum, muito simples. Esse inimigo comum, no caso, seria os Estados Unidos, os Estados Unidos e o Ocidente atual, decadente, que está destruindo as tradições, destruindo a cultura dos povos antigos para criar uma civilização completamente artificial e escravizante, né? E que rebaixa o indivíduo ao nível somente do consumismo e daquele individualismo pueril, onde a vida perde o sentido, perde o significado e tudo mais. E, na verdade, nesses pontos, o eurasianismo ele está certo. É isso mesmo que está acontecendo no Ocidente. Só que ele erra em atribuir isto ao Ocidente, ao invés de atribuir isto aos agentes que estão querendo destruir o Ocidente, que são os globalistas ocidentais. Os globalistas ocidentais que, por sua vez, comandam os países ocidentais em grande medida, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, Canadá, ali o Reino Unido e França, Alemanha, Holanda e tudo mais. Esta elite globalista, ela deseja destruir o Ocidente para poder criar uma nova civilização pós-Ocidente, pós-cristã, aonde tira o cristianismo fora e constrói uma nova sociedade baseada em novos valores, baseados na tecnologia, baseadas na concepção holística e fascista. Isso é bom ter em mente muito bem isto, porque é uma sociedade fascista o que os globalistas ocidentais estão planejando. E os eurasianistas também. Então, na minha opinião, o que existe realmente é o conflito de dois globalismos e os dois fascistas. Esses dois globalismos, eles são fascistas. É o globalismo ocidental, ali do Bill Gates, dos Rockefellers e dos Mark Zuckerbergers e outros mais,
dos Googles, né, dos Facebooks e outros, e também o globalismo eurasiano estatal do Dugin e do Putin. Então, esse globalismo eurasianista, ele se pretende ser uma nova roupagem, vamos dizer assim, espiritual. Restaurar o Ocidente decadente com os valores da cristandade russa, né? Da terceira Roma, do cristianismo ortodoxo. Ora, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo ortodoxo russo, ele é em grande parte, não vamos dizer totalmente, mas ele é em grande parte dominado pelo Estado russo, né? É difícil separar as duas coisas, porque o Estado russo ele ainda em alguma medida, ele é semelhante ao que os Estados nacionais eram antigamente, em que a religião e o Estado não havia muita distinção. Inclusive, eu já escrevi um artigo de análise falando sobre a Rússia do século XXI. O Estado, na Rússia, não existe exatamente uma separação entre Estado e religião. O Estado, ele é a religião. Isso é assim, muito claro. O Estado é a religião. E a religião cristã, no Estado russo, ele serve como vamos dizer assim, uma justificativa para o Estado russo. Mas o verdadeiro civilizador, no caso, não é a religião, é o Estado. Ora, no Ocidente, sobretudo para a Igreja Católica, não é que existe separação entre Estado e religião. Acontece que a religião e o Estado são duas coisas completamente diferentes uma da outra e que a religião, evidentemente, que abarca o Estado. Assim, o Estado ele está submisso à religião porque ele não pode se separar. A religião cristã, a religião católica, ela é uma cosmovisão da realidade. Então não tem essa de você fazer uma separação entre Estado e religião. É por isso que, na verdade, a Igreja Católica não pode aceitar o que a gente se chama de laicismo, quer dizer, a contraposição entre Estado e religião, separação entre Estado e Igreja. Não existe essa separação. Não existe aqui as leis de Deus que podem ser obedecidas independente das leis do Estado. Isto aí não é uma ideia cristã, muito menos católica, isso é uma ideia maçônica. E é justamente vamos dizer assim, esta maçonaria, né, esse esoterismo ou exoterismo, né, maçônico, ele é justamente a contraposição pela qual a Rússia de Dugin pretende combater, né, do Alexandre Dugin. Ele diz lá que na Guerra dos Continentes é a guerra dos eurasianistas, ou seja, do povo da terra, do sangue, contra a civilização do bode, né? Uma clara alusão à maçonaria do Ocidente. Não saberia dizer até que ponto ele está certo nessas críticas dele. Ao certo é que a disputa entre Rússia e Estados Unidos ela não é uma disputa apenas de dois países ou uma disputa territorial, não é nada disso. É uma disputa, na verdade, entre dois modelos de civilização futura. E pode-se dizer que um deles vai se sobrepor ao outro, um deles vai determinar o destino deste século. Então é a coisa da mais alta importância, vamos dizer assim, da mais alta importância mundial, porque um desses dois vão definir praticamente os rumos de boa parte do mundo, de boa parte das nações deste século. O globalismo eurasianista ou o globalismo ocidental das multinacionais, dos metacapitalistas. De qualquer forma, durante esses últimos 2 anos, desde que começou esta pandemia, essas duas forças políticas, elas parecem muito se cooperar. Elas se cooperam no sentido do discurso de combater a pandemia, etc., mas, ao mesmo tempo, a contraposição entre ambos se fortalece muito. Existe um terceiro fator aí entre ambos que se chama fator China, que é também um país que pretende ter uma espécie de domínio global, uma hegemonia global,
que me parece um tanto distinta da Rússia e da China, da Rússia e dos Estados Unidos. A China não me parece estar querendo criar um globalismo, vamos dizer assim, mas pretende ter o domínio como superpotência, domínio da superpotência, assim como os Estados Unidos até agora são a superpotência, né? Isso é muito importante de destacar. Com isto, nós podemos dizer o seguinte: a China, ora ela se coopera com a Rússia, com os planos do eurasianismo, né? Por exemplo, a Rota da Seda é um bom exemplo disso. Ou às vezes ora ela se coopera também com os Estados Unidos, porque ela depende muito da aquisição de riqueza com os Estados Unidos. E tendo a China o poder de capital que ela possui hoje, isso é muito significativo. Ora, também nós podemos pensar o seguinte: se a China é essa potência capitalista hoje, isto é sobretudo graças aos Estados Unidos e ao Ocidente, de modo geral, que investiu pesado na China. Isso não é um segredo para ninguém. Agora, por que o Ocidente investiu na China para a China agora poder se voltar contra, entre aspas, o Ocidente? Então, quer dizer, existem estas lacunas que precisam ser estudadas e que elas ainda não foram resolvidas, né? A China é enriquecida pelo Ocidente, depois ao mesmo tempo está contra o Ocidente. Então, isso me parece uma coisa um tanto inverossímil. Também a questão da China e da Rússia, essa disputa da Rússia e contra os Estados Unidos e contra os globalistas, e ao mesmo tempo está trabalhando com o mesmo discurso da pandemia. Isso também é outra lacuna que ninguém resolveu ainda. Então, quer dizer, essas lacunas que são formidáveis, que são, vamos dizer assim, chaves, elas dizem respeito de uma coisa muito mais profunda, né, do que aquelas, eu diria mais profunda do que os 3 esquemas de poder global que existem hoje pelo mundo. Talvez um deles já se tenha sobreposto, né, crescido de tal maneira que já engoliu os outros, já tomou conta dos outros, e que agora já não se trata mais de 3, mas de um só. Bem, mas isto é apenas uma hipótese, é uma investigação que deve ser levada a cabo. Mas desde já a gente aponta essas lacunas que elas parecem ser de primeira importância e que precisam ser resolvidas e que não foram efetivamente resolvidas. Nós temos aí um esquema de poder onde a disputa entre Rússia, China e Estados Unidos parece ser uma coisa um tanto quanto teatral. Sim, chego ao ponto de dizer que parece, na verdade, teatral. Agora tem esse conflito aí da Rússia e essa ameaça de conflito entre Rússia e Ucrânia que me parece, na verdade, uma grande palhaçada. Tem muita gente aí dizendo que se trata de uma grande ameaça da Rússia entrar em guerra contra a Ucrânia, e a grande ameaça. Eu acho difícil que haja um conflito real entre Estados Unidos e Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Muito difícil que haja esse conflito. Essa narrativa de Terceira Guerra Mundial entre Rússia e Estados Unidos já é uma coisa que já vem já de muitos anos, é uma coisa que está sempre rodando dentro da mídia russa, né? E também os Estados Unidos é a mesma coisa, que a Rússia é a grande ameaça do Ocidente, a grande ameaça dos Estados Unidos. E você vê assim, a disputa entre você vê também o desenrolar dos debates entre esse pessoal, falando sobre ameaças e por favor, não invada a Ucrânia, ou por favor, isso e aquilo. É um discurso assim muito evasivo. Você não vê falando claramente, não vai haver guerra, não se preocupe, ninguém mexa, cada um cuide do seu quintal que não vai acontecer nada. Você não vê esse tipo de discurso? Você vê uma coisa assim, uma troca de farpas, uma troca de ameaças. Então, me parece uma coisa teatral. Mas isso não significa que não exista um perigo real. Aí que tá. Existe um perigo real.
um perigo de guerra real. Mas essa guerra real não é a de Rússia contra Estados Unidos e Rússia e Ucrânia, ao meu ver. Isto me parece mais isso me parece mais uma disputa num nível um pouco superior, o nível de uma narrativa superior de conflito, né? Mas tá, vamos ao ponto da qual nós com certeza podemos definir. Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, assim que a Ucrânia praticamente ela sempre foi parte da Rússia, ou vice-versa, né? A Rússia parte da Ucrânia. Por quê? Rússia e Ucrânia elas são parte de uma mesma civilização, que é a civilização russa, a civilização eslava. A Rússia atual ela tem origem cultural na Ucrânia, ali no Reino de Kiev. E o Reino de Kiev ele é vamos dizer assim, é a civilização eslava que foi convertida pelo Império Bizantino. Então, é daí que está a Rússia se considera a terceira Roma baseado nesta herança, da herança do Reino de Kiev, do Império Bizantino. E isto, a Ucrânia, inclusive a Ucrânia significa russos do sul, né? Rússia do sul, então, e russos aqui no sentido de eslavos, né? Sinônimos, são sinônimos. Então, isso significa que a Rússia ela vê a Ucrânia como uma extensão do seu território. Mais do que isso, a Rússia ela vê a Ucrânia como sendo o coração da sua civilização. Seria, vamos dizer assim, comparável à invasão da Itália, ou de Roma, que é o coração da civilização cristã, o coração da civilização católica. A invasão da Itália por um povo estranho, uma civilização estranha, vamos dizer assim, os muçulmanos invadirem a Itália, né? Não estou usando isso aqui por acaso, vamos dizer assim, os muçulmanos invadirem a Itália e islamizarem a Itália completamente. Ora, ali a Itália é o coração da civilização católica. E se isso acontecer, isso vai ser visto como uma grande ameaça às nações católicas, né? À civilização católica, civilização cristã ocidental. E a mesma coisa isso ocorre com a Rússia, só que com a Ucrânia. A Ucrânia é o coração, Kiev é o coração dessa civilização russa, que não possui exatamente o mesmo desenvolvimento que a civilização cristã ocidental, embora tenha bases semelhantes, né? Um pouco da Grécia e Roma antiga, da lei judaico-cristã, só que a Rússia ela tem algo a mais que seria a cultura eslava, né? Vamos dizer assim, são os eslavos cristianizados, em suma. E é justamente nesse pensamento de a Ucrânia ser o coração e extensão da Rússia, inclusive muitos dos habitantes da Ucrânia se consideram russos, tanto por etnicidade quanto por nacionalidade e etc., é que a Rússia vê como um grande perigo e ameaça que os Estados Unidos, que é um país que nem sequer faz parte da cultura eslávica e que está para além da Europa, se aproximar para fazer parte da Ucrânia, colocar a Ucrânia na sua esfera de influência. Desse ponto de vista, desse ponto de análise, parece justificável a intimidação, vamos dizer, russa pela aproximação dos Estados Unidos da OTAN. A crítica russa em relação à OTAN, ela, num certo sentido, ela vale. Assim, qual é o sentido de existir uma aliança ainda da Guerra Fria, como a OTAN? Por que a OTAN ainda existe? Por acaso a Guerra Fria ainda está acontecendo? Então fica aqui, né? Se a Guerra Fria ainda está acontecendo, para que a OTAN tenha a sua aliança, então é um conflito de importância maior. E a não confissão disto é um teatro para aqueles que assistem, né? Agora, se não existe ameaça alguma, se não existe uma Guerra Fria acontecendo, então por que existe uma aliança chamada OTAN? Que é uma coisa meio estranha. Do mesmo modo, a Rússia também, a mesma coisa, é estranho este conflito de ameaça. Então, quer dizer, esse conflito de ameaça entre ambos
entre a OTAN, entre a Aliança do Atlântico Norte e a Rússia, é uma ameaça real. Ela é ao mesmo tempo teatral, porque ela esconde muitas coisas, ela esconde muitos detalhes importantes, mas ela também é real, no sentido de que existe uma contraposição muito forte, uma ameaça muito forte entre dois esquemas de poder global. Agora, esse nível de teatralidade, o nível de comportamento teatral é que se deve ser medido, né? Então a gente vê muita coisa sendo dita, e eu acho até incrível que haja tanta informação, tanta discussão a respeito desse tema, e ao mesmo tempo pouca clarificação das ideias. É uma coisa, a discussão que existe aí pelos locais, pela mídia, pela internet, é muito, assim, muito ambíguo, porque não explica, na verdade, a motivação do conflito. Então, a motivação do conflito, ao meu ver, ela se baseia precisamente nessa disputa entre esses dois esquemas de poder global. E também porque a Rússia, ela tem aquela visão histórica de que a Ucrânia faz parte da Rússia, porque de fato ambos, vamos dizer assim, muito que estiveram unidos, não vamos dizer sempre, mas os dois são parte da mesma civilização, podemos dizer assim. É como, eu diria que é um pouco mais do que Portugal e Espanha. Então, acho que por hoje é só. Curta, comente e um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.